Fala galera do Paizum, estamos aqui de volta. É o seguinte, amanhã não teremos o encontro presencial, nesse sábado aí, 14, né? Não teremos o encontro presencial, porque na escola vai estar ocupada, vai estar tendo atividade aí. Eu estou parando aqui a gravação do curso Matemática Essencial para poder trabalhar aquilo que a gente mais ou menos ia trocar ideia. Então eu já estou lançando aqui, já estou inserindo na aula do curso aqui também o que a gente ia trocar ideia lá, então já fica meio aqui, né, uma degustação do nosso curso Matemática Essencial para o PAS 2, tá? O que acontece? Ultimamente a prova do PAS anda cobrando alguns assuntos, a prova do PAS 1 anda cobrando alguns assuntos de matemática que vale a pena a gente estar preparado, porque às vezes é uma questão simplesinha que não exige um cálculo tão complexo e você ganha o ponto ali tranquilamente, tá? Então o que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês? É um pedacinho da nossa aula aqui do nosso curso Matemática Essencial para o PAS 1, né? Então o nosso curso lá, para quem não conhece, tá lá na plataforma Integral Vestibulares. Esse faz parte, o assunto de hoje vai fazer parte aqui da aula 5, tá? Então é a aula 5 que eu estou gravando aqui, justamente para a gente poder então trabalhar aqui alguns aspectos relativos à razão, proporção, regra de 3, escala, essas coisas assim. Então aqui é um pedacinho desse curso aqui de resolução de questões da prova do PAS e de teorias aqui, da gente relembrar alguns assuntos, né, dentro dessa aula aqui. Então faz parte dessa aula 5 aqui do curso, que a gente está abrindo um parênteses para poder comentar. Essa aula vai estar disponível também no YouTube ali, para todo mundo ter acesso, tá bom? Então olha só, então se você quiser adquirir nosso curso aí, o link vai estar aqui embaixo para que você possa fazer a aquisição, tá? Senão fica a degustação aí para a gente poder aprender um pouco mais aí de como a prova vem cobrando da gente, tá? Aqui, pessoal, eu separei uma questão que ela fala do Teatro Nacional Cláudio Santoro, tá? E é uma das obras que cai bastante. Aqui é uma questão que, apesar dela ter abordado o Teatro Nacional, ela teve aqui umas questões falando de alguma coisa dos aspectos ali, né, do que está por trás ali do Teatro Nacional, e ela veio também cobrando uma questão de matemática, tá? Normalmente as questões de artes visuais, as obras de artes visuais, elas vão estar linkadas com matemática, então aqui é a prova disso, né? Então o que o exercício trouxe pra gente? Ele trouxe uma questão de escala, tá, pessoal? Essa questão de escala, normalmente a gente acaba estudando em geografia, tá? Em geografia aí, mas faz parte aqui da matemática de razão e proporção, tá? O que eu destaco para vocês? Que o PAS 1, ele cobra a escala de vocês, normalmente vai ter uma questãozinha lá de escala, e aí o Enem também cobra muito mais que o PAS ainda. Então se você está aqui, né, preparando para o PAS 1, saiba que essa mesma aula vai servir para o Enem, tá? Porque é um assunto que cai bastante lá, tá bom? Pessoal, escala é o seguinte, lembra quando você tem um mapa, né? Você tem um mapa lá, né? O mapa vai ter a representação de alguma região, ou uma maquete, alguma coisa. Esse mapa, ele representa ali, então, um terreno, um território no mundo real, tá? Então, você sempre vai ter aqui um mapa fazendo, então, a representação de algum território aqui no mundo real, de alguma coisa do mundo real, tá? Então, o que acontece? O pessoal pega as dimensões reais e fazem ali uma proporção e faz uma redução proporcional aqui para o mapa. E essa redução proporcional vai dar justamente o que a gente chama de escala, tá? Então essa escala normalmente vai ser assim, ó, 1 para, por exemplo, 2000, 1 para 50. Então muitas vezes quer dizer o seguinte, ó, que 1 centímetro no mapa, de repente, vai ser 2.000 quilômetros, né, ou 2.000 metros. Então, o mapa vai ter que especificar isso para vocês. Então, normalmente vai estar aqui no cantinho, fica aqui embaixo, nas laterais. Ele vai especificar de que forma ocorreu essa conversão, se é metro, se é quilômetro. Ele vai especificar para a gente, né, como é que está a conversão ali, para que você possa, então, descobrir com a régua, medindo ali com a régua no mapa, por exemplo, você mede aqui um pedaço aqui, você faz a conversão na escala, você aplica isso na escala e você vai saber que tamanho que isso teria no mundo real, tá? Então é mais ou menos isso, para isso que serve a escala. Observando aqui, o exercício falou bem assim, ó, se a cidade de Brasília estiver representada, né, em uma carta com escala gráfica em que cada
2 centímetros corresponde a 2 quilômetros, então a escala adotada será 1/100. O que o exercício, então, pessoal, quis trazer aqui para a gente? Ele quis da gente aqui a nossa noção de cálculo com escala. Então, ele queria aqui que a gente soubesse como é que eu, a partir de duas dimensões, ou seja, do desenho e do mundo real, eu consigo construir uma escala, tá bom? Ou, às vezes, ele pode querer diferente. Ele pode te dar a escala e pode pedir, vai te dar o tamanho do desenho e pedir o tamanho real, ou vice-versa. Aqui ele pediu para você verificar se a escala para esse caso aqui seria 1/100, tá? Então, pessoal, a formulazinha da escala, ela vai ser o seguinte, vai ser o tamanho do desenho, tá? Dividido pelo tamanho real, ok? Então, isso vai ser a escala. Então, quer dizer que quando eu fizer ali o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, isso vai dar a escala que eu tenho aqui. Eu vou simplificar os termos aqui nessa fração, vou montar essa razão, vou simplificar, e aí eu tenho que conferir se a escala vai bater com o que o exercício falou pra gente, beleza? Aqui eu vou substituir então, ó. Ele falou que a escala, então, a cada 2 centímetros corresponde a 2 quilômetros. Significa que aqui é o tamanho menor, então é o tamanho do desenho, lá na folha. E aqui seria o tamanho real, tá? Então, cada 2 centímetros que nós temos no desenho, no mapinha, eu vou ter, então, um equivalente a 2 quilômetros no mundo real, tá? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando se trabalha com escala? O trabalho que a gente tem que ter quando se trabalha com escala, o cuidado aqui que eu tenho que ficar de olho, é porque as unidades de medida, elas devem ser iguais, tá? Então, é que é muito importante que você lembre lá, centímetro para metro, quilômetros para centímetros, essas coisas todas, tem que estar bem afiado na sua cabeça, bem alinhado aí, tá, gente? Então, ó, a gente tem que lembrar aqui, ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100, né? Eu coloquei 1000, né? 1 metro tem 100 centímetros, né? Deixa eu apagar aqui. Só apagar aqui rapidinho. Passou um zero aqui na empolgação. Vai lá aqui. Aqui. 100 centímetros. Aí eu tenho, por exemplo, 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Certo? Isso aqui é importante para a gente fazer essas alterações, para a gente fazer esses ajustes aqui, tá? Essas duas escalas aqui, essas duas medidas, elas serão importantes para a gente poder resolver nosso exercício. Perceba que aqui o nosso exercício ele está em centímetro, aqui, ó, o desenho está em centímetro. A ideia é trabalhar com a mesma escala em cima e embaixo, tá? Lá embaixo a gente tem quilômetro, então a gente teria que abrir o quilômetro para conseguir chegar lá no centímetro. Eu prefiro pegar essa escala maior e transformar numa escala menor, ou seja, transformar quilômetros e chegar em centímetros, manter os centímetros de cima, tá? Mas se você quisesse, você poderia transformar em cima em quilômetro para ficar tudo quilômetro. Eu não recomendo porque dá mais trabalho, porque você vai dividir em vez de multiplicar. E eu sempre busco a multiplicação aqui. Então eu vou manter aqui, ó, 2 centímetros, vou manter o desenho e aí vou fazer a conversão. Qual que é a primeira conversão, pessoal? Esse quilo aqui do quilômetro equivale a 1000, tá? Por isso aqui a gente tem, ó, tá? 1 quilômetro, 1000 metros. Esse quilo é o 1000 aqui, ó, tá? Então aqui, ó, quilômetro, certo? Esse quilo é 1000, então 1000 metros, certo? Então o que eu vou fazer aqui? 2K vai ser 2000, lembra das redes sociais, né? 2K, 2000, né? 2000, certo? Só que é 2000 o quê? O K eu troquei por 1000 vezes 2, 2000. Sobrou o M de metro. Então aqui, ó, 2000 metros. Eu estou em cima com centímetros e embaixo eu estou com metros. Ainda não está ajustado corretamente, porque eu preciso obter a mesma unidade lá de cima. Tem que passar para centímetros esses metros aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar, ó, 2 centímetros, manter aqui. E aí o que eu vou fazer? Esse metro, cada metro desse aqui, ó, cada metro desse equivale a 100 centímetros. Então eu vou pegar aqui, ó, 2000 metros, só que cada metro desse equivale a 100 centímetros, então eu multiplico aqui, ó, tá, por 100, tá? Ou então, se eu quiser, já acrescento 2 zeros, ó, que é como se eu estivesse multiplicando por 100, tá? Se 1 metro tem 100 centímetros,
2.000 metros vai ser 2.000 vezes 100 centímetros, tá? Então, eu faço o ajuste aqui. Então, esses dois zeros que eu acrescentei aqui é justamente da multiplicação de 2.000 vezes 100 centímetros aqui, porque cada 1.000 metros tem 100 centímetros. Então, apareceu aqui mais dois zeros. Então, a minha escala, ela ficou assim, ó, 2 centímetros sobre 2.000, só que tinha dois zeros a mais ali, ó. Então, ficou 2.000 e 200.000 aqui. Todo mundo em centímetros. Se tá todo mundo em centímetros, já tá no ajuste que eu precisava, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, a escala normalmente sempre tem o número 1 aqui em cima, ó. Sempre é o número 1, ok? Então, o que eu tenho que ficar de olho, tenho que ficar ligado aqui? Eu vou fazer a simplificação. Simplifica aqui em cima por 2, aqui embaixo também por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar 1 aqui. 200.000 dividido por 2 vai dar 100.000, tá? Então, aqui, ó, 100.000, ok? Então, o que eu obtenho aqui? Eu acabo obtendo aqui, ó, uma escala de 1 para 100.000, tá? Então, essa é a escala que eu tenho para essa situação, que a cada 2 centímetros isso se transforma em 2 quilômetros. O exercício, ele falou pra gente que seria 1 para 100. Pessoal, 1 para 100 é uma coisa muito próxima, então os dois têm que estar muito próximos ali, ou seja, 1 centímetro na folha, que multiplica 100, aumenta 100, amplia 100 vezes, vai virar 2 quilômetros, não tem como, né? 1 quilômetro, não tem como. São unidades muito longe, centímetros e quilômetros são unidades muito longe uma da outra. Talvez, se fosse aqui um mapa, uma folha de papel no mapa e, de repente, uma sala, o comprimento da porta, da janela, sei lá, de algum lugar, poderia até ser 100 vezes mais. Agora, 2 centímetros para 2 quilômetros é um negócio muito distante. Então, é 100.000 mesmo, é 100.000 vezes maior, né? Então, o item aqui, pessoal, ele está errado, tá? Esse item, ele está errado, porque ele queria da gente, então, esse ajuste, certo? E aí ele afirmou que dava 1 para 100 e não dá. Cuidado, porque aqui, se a gente não tivesse feito a conversão correta, se você começa a fazer a conversão aqui, de repente, pensa aí que 1 metro tem 100 centímetros, então, de repente, você aqui transforma, mistura com quilômetros e aparece 2 zeros aqui embaixo, né? 200 aqui embaixo. Na hora de simplificar, ia ficar igualzinho o exercício trouxe ali. E aí você ia errar, tá? Então, muito cuidado, fique muito atento a essas unidades aqui, ó. Esses ajustes que eu fiz de acrescentar zero, se você não entendeu bem, faça por regra de 3, tá? Faça por regra de 3. Por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz 2 km para virar metro, você pode fazer assim, ó. Se 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e você quer mudar ali, ó, você quer mudar aqui, ó, o 2 quilômetros, né? Então você pode pôr aqui, ó, 2 quilômetros vai dar quantos metros? Multiplica cruzado aqui, ó, x vezes 1x, 2 vezes 1.000, 2.000. E aí essa última aqui, ó, metros para centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, certo? E eu quero então transformar 2.000 metros. Então, ó, 2.000, né, 2.000 metros em x centímetros. Aí multiplica cruzado, tá? Você ia ver que ia multiplicar 2.000 por 100, então só ia acrescentar 2 zeros e ia ficar 5 zeros ali. Tá joia? Então o correto aqui é 1 para 100.000 e não 1 para 100, como o exercício falou pra gente. Então o item está errado, tá? Eu vou deixar para você treinar umas 4, 5 questões aqui do Enem, que são muito boas porque ela está muito próxima do que o PAS vem cobrando de escala. Então são questões muito práticas que ajuda bastante você a dar essa treinada nesse assunto aqui, tá? Eu vou até te ajudar, vamos fazer uma aqui só para você perceber, ó. Então, pessoal, essa questão do Enem aqui, ela ajuda bastante para a gente poder também treinar essa questão de escala. Separei as outras lá, vocês vão fazer as outras. Vou fazer mais essa aqui e deixar as outras para que vocês tentem fazer, tá bom? Vai ficar aqui embaixo para vocês baixarem, tá joia? Então, olha só, um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 1 para 5. Então, vocês sabem que a escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real.
A escala ele falou que aqui é 1:5, e aí ele fala que eles enviaram a foto na escala 1:5 para o artista, tá? Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas, tá? Em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros, tá? Perceba que eu vou ter um vaso com as dimensões aqui, né? Então aqui o real, eu vou ter um vaso aqui com alguma altura, tá? E aí eles tiraram uma foto desse vaso, certo? Eles tiraram a foto desse vaso e ampliaram. Nessa foto ela vai com dimensão triplicada, o artista imprime com dimensão triplicada, tá? E aí o que acontece? Ele recebe a foto, imprime dimensão triplicada para poder ver os detalhes. Aí o que acontece aqui? A escala é 1:5 e o exercício vai lá bem assim: qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Se ele quer a altura real, ele está querendo aqui, né, pessoal? A parte real aqui, ó, tamanho real. Então ele está querendo a parte real. E aí eu preciso olhar então qual que é o tamanho do desenho. O desenho aqui para nós, na verdade, é a foto, né? Se o vaso aqui é a imagem real, a foto então seria o desenho nosso. Então aqui, ó, na foto, no desenho, ele falou que é 30 centímetros, tá? Né? Porque dadas as dimensões e tal, triplicadas, fica 30 centímetros. Então eu tenho aqui o tamanho do desenho, o tamanho real é o que eu quero descobrir. Aí eu vou aqui multiplicar cruzado, ó, H vezes 1 vai dar H. 5 vezes 30, né, 150. Então eu obtive aqui 150 centímetros, porque aqui já estava tudo em centímetros. Essa aqui é a altura do vaso? Não vai ser, pessoal, pelo seguinte, ó, ele falou que as dimensões são triplicadas. Quando eu tiro a foto aqui, ó, né, ela é triplicada, né? O tamanho aqui, ó, é triplicado. É triplicado. Então você tem uma foto original e aí o cara triplica a foto para ver os detalhes. Então eu tenho que ter noção que quando ele me fala que foi triplicado, eu tenho que ter noção que esse dado aqui de 30 centímetros é pós essa foto triplicada. Então quer dizer que essa aqui seria a altura do vaso triplicado. Então quer dizer que eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 3, tá? Para saber quanto que seria o original, ok? Então aqui, ó, 150 dividido por 3 vai dar 50. Então seria 50 centímetros, então, a altura do vaso, tá? A altura aqui real do vaso. E aí na imagem triplicada, na escala 1:5, né, e triplicado posteriormente, ele vai para 30 centímetros ali na figura, na imagem, tá bom? Então aqui é mais um exercício de escala. Pegou o exercício de escala, você tem que lembrar. Localiza quem é o desenho, quem é o tamanho real, ajusta a unidade de medida e multiplica cruzado. Vai ser isso, tá? Ou o exercício vai te dar a escala, como fez aqui, ou ele vai pedir a escala. Naquele exercício que nós fizemos, aqui do passo, ele afirmou quanto era a escala para a gente calcular e conferir se era. Aqui não, ele já deu, ele estava querendo outra informação. Aí aqui foi necessário multiplicar cruzado. Quando ele pede a escala, não precisa, você vai só fazer a simplificação. É isso, pessoal, beleza? Eu vou deixar para vocês aqui outras questões para vocês darem uma treinada. São 4, 5 questões do Enem aqui, tratando do mesmo assunto, mas você vai ver que ao tentar fazer, olhando com base nesses dois que nós fizemos, você vai ficar bem craque nessa parte aqui. E se aparecer agora na prova de 2019, com certeza você vai arrebentar, ok? Então a ideia é você treinar essa parte aqui, que você vai ver que é ponto ganho, porque não tem muito segredo aqui, não exige cálculo muito complexo. Tranquilo? Abração para você, né? Não esquece aí, se você se interessar pelo nosso curso, né, no PAS 1, entra aí no link que você vai ter lá o curso completo, tá bom? A gente está finalizando a gravação do curso do PAS 1, mas em breve vai estar completinho. Antes do edital sair, ele já vai estar aí disponível, beleza? Falou, até mais, galera!